Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um experimento aqui simples para simular uma água em movimento, como se essa estivesse no desenho animado. Eu vou usar a versão 351, vocês podem usar qualquer versão para acompanhar. E para começar eu vou clicar e vou excluir o objeto cúbico usando o Delete. Vamos adicionar um plano para começar aqui o experimento. Vamos aproximar. Vamos usar a vista aqui em modo Material Preview. E vamos atribuir para esse plano um material, clicando em New. O material inicial é o Principal, vamos mudá-lo para o modo Emission. Vamos trazer essa timeline um pouquinho cá para baixo. E vamos encostar o cursor aqui, bem no cantinho, até ele se transformar numa cruz. Pressionamos o botão esquerdo do mouse e arrastamos para cima para ele gerar uma nova janela. Então nós vamos alterar essa janela de baixo, clicando nesse ícone aqui no canto esquerdo superior, mudando para o modo que é o modo Shader Editor. Aqui vocês vão ver os nodes de materiais que nós colocamos aqui junto ao plano. Eu vou usar o scroll com o cursor na janela de cima, vou aumentar um pouquinho mais, e vou usar o gizmo. E aqui, pessoal, eu posso também, se quiser, clicar no Shading e aumentar esse Word Opacity para ficar com a área bem dessa forma como vocês estão vendo. Isso aí facilita. Inicialmente, nós vamos acrescentar alguns nodes para fazer o efeito. Então vamos usar aqui o Converter do tipo Color Ramp. Vamos colocá-lo aqui. Vamos também usar o Node Texture do tipo Voronoi. Vamos deixar um aqui embaixo. Selecionamos o mesmo node. Com ele selecionado, usamos Shift D, criamos uma duplicata e vamos colocá-lo aqui em cima. No primeiro Voronoi, nós vamos deixá-lo aqui nessa opção onde aparece o F1, como F1 mesmo. No segundo aqui de baixo, nós vamos usar a opção chamada Smooth F1. Agora nós vamos ligar esses dois nodes a mais um node que nós vamos acrescentar, que é o node de matemática. O Converter Mat. Esse Mat aqui, nós vamos mudar a condição add dele para a condição substrato. Vamos ligar o distance do primeiro node de cima no primeiro valor do substrato e o distance do segundo de baixo no segundo valor do substrato. Agora nós vamos conectar o substrato na opção Factor do Color Ramp e vamos ligar o Color Ramp na entrada Color do Emission. Vai ficar dessa forma. Vamos trazer essa setinha branca bem cá para o canto. Em cada node desse aqui, vamos usar o fator 11 no de cima e a escala também 11 no de baixo. No de baixo, o Smoothness para 0.5. Agora, para criar o efeito de movimento, eu vou desabilitar essa barra aqui usando a tecla N. E com o botão do meio do mouse pressionado, eu vou arrastar a área para cá para poder dar espaço aqui na esquerda. Vamos adicionar um node Mapping e vamos adicionar também um node de entrada do tipo Texture Coordinate. Ligaremos a saída Generate com o Vector do Mapping e ligaremos a saída Vector do Mapping com a entrada Vector do primeiro Voronoi Texture e também com a entrada Vector do segundo Voronoi. E nós vamos, na locação de Y, vamos selecionar, clicar nela, vamos usar aqui um driver, digitando jogo da velha, eu vou usar 500, veja que quanto maior o fator, eu tenho uma velocidade aqui da textura caminhando de forma prática. Então já fizemos a primeira parte aqui necessário para o efeito. E vamos agora, pessoal, vir na janela de baixo com o cursor em cima, pressionamos o botão do meio do mouse, com ele pressionado arrastamos a janela mais para cá, porque nós vamos precisar de espaço. Abrindo esse node para cá, nós vamos acrescentar entre ele e o Mapping um node do tipo Converter. Vamos usar aqui o Separate XYZ. Vamos adicionar entre o Separate XYZ e o Mapping outro node do tipo Combine XYZ. Vamos deixá-lo aqui. Vamos ligar o X e o Z entre ambos. E vamos acrescentar mais um node aqui, Converter do tipo Mat. Vamos deixá-la aqui na condição Add.
Vamos ligar o Y no primeiro valor aqui do add e vamos ligar a saída de valor do add na entrada Y do combine X, Y, Z. Para implementar o efeito, eu vou arrastar mais para cima e aqui antes desse add, nós vamos adicionar uma textura do tipo Musgrave. Vamos colocá-la aqui ao lado do add, que nós adicionamos por último, e vamos usar também aqui um node do tipo Mapping, aqui no lado, e antes do Mapping, daqui de baixo, nós vamos também adicionar um input do tipo Texture Coordinate. Vamos ligar agora a saída Generate do Texture Coordinate com a entrada desse Mapping, e vamos ligar a saída vector dele com a entrada vector do Musgrave Texture. E conectamos por fim esse height, que é a altura, na segunda entrada de valor. E vamos ficar com algo parecido com o que vocês estão vendo aí. Tá? Aqui eu vou pedir a vocês que diminuam esse detalhe daqui do Musgrave. Deixe ele em 0.04. E aqui na opção Mapping, que está ligado a ele, nós vamos deixar essa escala aqui com 2 aqui, fica melhor. Pronto. Agora aqui na opção de locação, na chave X, vamos usar aqui o jogo da velha, frame/500. Vamos repetir isso aqui para o Y. Jogo da velha, frame/500. E por último, para o Z, jogo da velha, frame/500. Vamos ver como ficou a animação se dermos um player. Para criar transparência, eu vou usar o zoom aqui embaixo. Eu vou aproximar pressionando o botão do meio do mouse. Eu vou usar o zoom. Aqui antes do emission, nós vamos acrescentar um shader do tipo Mix Shader. Vamos deixá-lo aqui, ó. Foi conectado. E vamos acrescentar aqui mais um shader que vai nos dar aqui o efeito da transparência. Usando aqui a opção Transparent BSDF, vamos deixar aqui nesse ponto e vamos ligar essa saída BSDF dele com a entrada segunda do Mix Shader aqui embaixo. Eu vou aproveitar, selecionar esse node e vou entrar aqui nessa aba de propriedade de materiais. Vocês vão ver que na opção Setting, que são as configurações, o Blend Mode está usando aqui a condição opaco. Então eu vou mudar isso aqui para o Alpha Blend. E o modo Shadow Mode eu vou deixar aqui em nenhum, o nome. Vamos aqui mudar essa conexão do Color Ramp, conectando aqui o Factor do Mix Shader. Vou trazer esses dois nodes cá para baixo para não atrapalharem. Aqui entre o Color Ramp e o Mix Shader nós vamos adicionar um nó de inversão. Então eu posso simplesmente usar a tecla F3, usar aqui Invert, está aqui o Node, vamos conectá-lo aqui, e agora nós vamos poder selecionar essa opção aqui do Transparent e usar um colorido aqui para dar o efeito que nós queremos na água. Vamos ativar aqui o Move, vamos trazer esse plano um pouco mais para cima, e vamos acrescentar um outro plano embaixo. Eu vou usar aqui o Shift A, Mesh Plane. Se usarmos o Player, vocês vão ver como se a corrente de água estivesse correndo. Para dar o efeito de sombreamento, vamos trazer esse plano aqui que nós aplicamos o material, mais para cima, selecionar o plano que tem o efeito de material e na opção do Emission que tem aqui, nós podemos aumentar essa força, por exemplo, para 3.5, para darmos mais intensidade nessas linhas brancas que estão aqui simulando o movimento da água. Agora podemos, com esse objeto do qual aplicamos o material selecionado, usar o Shift D para duplicar, vamos dar o ESC para ele voltar para a posição do original, vamos com o Move ativo trazê-lo para próximo dessa superfície plana aqui que nós colocamos embaixo. Nesse daqui nós vamos precisar gerar um novo material a partir do primeiro que nós demos para o de cima. Então a gente clica aqui, ó,
nessa opção chamada New Material, ou poderíamos vir aqui também, ó, na janela, New Material. Então, clicando, veja que ele mantém o mesmo material que tinha empregado no de cima, porém com a sequência numérica diferente. Eu vou só desconectar esse color daqui, pessoal. Nós vamos selecionar e vamos fazer com que essa cor seja num tom escuro e tenha uma força menor no efeito. E aqui em Transparent nós vamos deixá-lo com uma tonalidade um pouco mais branca. Agora podemos selecionar o de cima, trazer um pouco mais próximo aqui do efeito. Vamos aproximar e vamos, nesse exemplo, clicar em Player para ver, ó, o movimento como se estivéssemos uma água em desenho animado se movimentando aqui na área. A depender da máquina, isso aqui pode ficar um pouquinho pesado, tá, pessoal? Aí vocês podem depois criar a renderização dessa animação que vocês fizeram. Podem usar, ó, uma imagem pela câmera, fica mais fácil. Aqui eu vou travar a câmera, clicando aqui na barra da direita em View, Camera to View. Com a câmera travada eu aproximo, vou usar o gizmo para inclinar um pouco mais. E aqui, se eu der o player, vocês vão ver um movimento de água mais ou menos parecido com essa condição aqui que está sendo apresentada. Para renderizar, vocês vão configurar o Eevee como renderizador. Podem deixar aqui numa amostra de 16 para ficar mais rápido. E aqui vocês podem, na saída, definir uma resolução. Vou deixar uma resolução menor aqui, HDTV 720, porque fica mais rápido. 80% o percentual para criar uma tela menor, fica mais rápido ainda. Aqui eu vou selecionar o formato de vídeo em AVI JPEG. E aqui em Output, que é a saída, eu vou determinar um nome para o arquivo. Vou colocar aqui água animada. Porém, pessoal, um conselho: antes de vocês renderizarem, vocês salvem o projeto de vocês. Venham aqui em cima, Save As, e com o projeto salvo, agora eu posso renderizar a animação que eu tenho aqui, ó, em Output saída. Posso selecionar a pasta onde eu quero salvar a animação para depois eu carregar. E com o File Format definido em AVI JPEG, eu vou vir aqui em cima em Render e vou selecionar o Render Animation. Ele vai estar gerando quadro a quadro, vai demorar um pouquinho, tá? Esse processo ser renderizado. E quando finalizar aqui, eu trago para vocês como ficou aí a nossa animação.